Boa noite, Modiba Bobô, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sagrado podcast, sua revista digital, seu programa semanal de todas as quartas-feiras. Estejam junto conosco sempre. Bom, gente, hoje temos bastante coisa para falar, mas eu queria informar para vocês que tivemos alguns imprevistos, né? Valmizinho, do grupo do Afoxé Orumilar, hoje não poderá estar presente. Ok, gostaríamos de pedir desculpa por esse pequeno percalço, mas obviamente teremos uma entrevista de excelentíssima qualidade, uma entrevista à altura no local, tá? Vamos fazer reprise de um convidado ilustre. Bom, seguindo, nós vamos falar a respeito hoje, como tema de hoje, da teia. A teia sagrada. A influência das matrizes africanas na cultura brasileira, de uma forma geral. Isso falando em televisão, falando sobre sonoridade, sobre música, sobre o carnaval, entre outras coisas. Posteriormente, estaremos seguindo aí do quadro, das previsões, na verdade, de Fá para o Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, e o quadro Filosofia em Gotas. Dá-lhe vinheta, Flavinho! Olha, Flavinho, eu não sei você, mas eu adoro esse início, essa abertura do nosso programa. Essa música tá top, é contagiante, né? Demais. Tá top, contagiante demais. Então, Sagrado Podcast, queria dizer para vocês que hoje o nosso Marcião foi atingido por um dardo tranquilizante. Teve um pequeno probleminha de coluna, ele tomou um remedinho para a coluna que fez com que a pressão dele desse uma caída. Ele está descansando um pouquinho, muito possivelmente dentro de poucos minutos ele pode estar aparecendo por aí. Se ele tiver com aquela cara dele amarrotada, vocês não liguem não, tá? Então nós vamos fazer a introdução no nosso tema de hoje, a teia sagrada, a influência das matrizes africanas, da cultura africana diretamente na cultura brasileira. E para poder fazer a introdução, como o Márcio não está aqui, quer se candidatar, vou eu, Flavinho? Você. Então vamos que vamos. Bom, gente, é sabido por todos nós, na grande realidade, que o nosso país ele está impregnado de cultura africana. Só que isso acaba se tornando de uma forma meio que subliminar. Essa segregação que se faz a partir aí do caso da aristocracia, de querer esconder as origens indígenas e negras no Brasil, ela é bem latente. Por exemplo, a gente está aqui em Pedra de Guaratiba, mas tem lugar que chama-se Itaiangá. Ita significa pedra do Tupi-Guarani. Dentro do nosso próprio vocabulário, você pode observar palavras como muriçoca, como beliscão, como banda, como bunda. São todas elas palavras de etnia bantu, tudo derivado de Kibundo, de Kikongo, do povo da África subsaariana, e também está extremamente incutido dentro da nossa raiz. Da mesma forma que palavras como canjica e etc e tal. Não obstante, não é somente no nosso linguajar, no nosso dialeto, que a cultura africanista está inserida dentro do contexto do nosso país. Muito pelo contrário. Nós temos aí traços indeléveis dentro da nossa própria arquitetura. A maioria das cidades, a maioria das, como eu vou falar para vocês, das fazendas tiveram a marca, o sangue e o suor do negro, do preto. A gente tem aí, no centro da cidade, a Pedra do Sal, um local onde tem diversos eventos, marcado por sangue dos escravos, da mesma forma que nós temos o local dos pretos, acho que é Pretos Novos, agora eu não lembro direito. Isso. Aonde tem ali, no caso, o Cais, do Cais, né? Tem o pessoal do Cais, tem um museu, eu não lembro se é Inca, agora eu não esqueci direito, eu dei uma palestra lá há pouco tempo atrás, rapaz. Enfim, a gente está impregnado de cultura negra na nossa cultura, e uma dessas culturas mais fortes, de forma indelével, é o nosso famoso samba. Samba é uma palavra de origem banto também, que representa não só uma divindade do mar, como é bem representado dentro da cultura, da etimologia do povo banto, no caso candomblé, Congo, Angola, da mesma forma que está falando da rítmica, né? E hoje em dia, o Brasil ele é conhecido no mundo principalmente pelo seu carnaval, onde se toca o nosso famoso samba enredo, que procura dar sempre uma aula para todos nós de história, de antropologia,
através dos seus enredos, que são extremamente bem elaborados, e através daquele desfile que sempre interage com os seres humanos de forma magnífica. Quando a gente passa a observar, Flavinho, esse tipo de desfile, por exemplo, na televisão, você vê que são verdadeiras aulas de história, e atinge e abrange diversos tópicos, geralmente são ligados às pessoas de pele preta, aos negros, de uma forma geral, de um âmbito geral, mas nem somente esses aspectos. Fala do Brasil e do mundo até de um contexto geral. Teve até uma escola de samba de São Paulo que falou de Orumilá e falou de Fá também de forma muito brilhante, foi um desfile bem bonito. Como aqui no Rio de Janeiro, geralmente eles têm falado de Exu e coisas da forma. Então o samba ele também é uma das expressões que trazem essa grande influência da cultura preta, da cultura negra para a gente, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então a gente pode aí destacar no nosso dialeto, da mesma forma que podemos destacar na música, a gente também tem a parte da Bahia, onde tem a parte do axé, o axé music, tem a parte de Porto Seguro, entre outras bandas como o Olodum, que quando você para ver tem sempre um traço, uma analogia com os deuses africanos e que até os dias de hoje fazem grande sucesso, tem uma influência enorme dentro da cultura popular brasileira. Então o que acontece, meu povo? O negro, seja ele banto, seja ele fombé, seja de etnia iorubá, de etnia ibo, ele tem sim a sua pegada, a sua marca indelével dentro da cultura brasileira de forma geral. E pode sim contribuir muito, inclusive para as leis, para as criações, como cotas e coisas em nosso país, apesar de ter vivido e até certo ponto as margens da lei. Tá? Vou passar a palavra agora para o meu amigo Flavinho. Boruboy, Boixexê, uma boa noite a todos. A todas, a todos, uma boa noite. É bem legal esse tema, né? A gente falar um pouquinho sobre esse tema, porque como o Márcio tinha falado num outro episódio, sobre a questão do pagode, né? Que hoje é um tema, é uma musicalidade que todo mundo curte, todo mundo gosta de um pagodinho, né? E o pagode surgiu esse nome baseado a grandes reuniões, né? Lá em Tiaciata. Então, assim, a influência da cultura africana no Brasil, as pessoas não têm um entendimento, e é bem legal vocês prestarem atenção nisso, porque às vezes uma pessoa que é contra a religião afro, vai falar, porque não sei o quê, eu sou de Jesus. Mas mas eu não sou da igreja, eu só acredito em Deus e Jesus. Mas você gosta de um pagodinho? Adoro. Você gosta de um sambinha? Hoje adoro, né? Barulho, né, Flávio? Isso. Essa questão da Anitta desproporcional. Pois que hipocrisia desse pessoal. Pois é. E ela revelou a fé dela, revelou o que ela gosta e fez uma música ali, indiferente de que uns concordam ou não com a letra. Mas é bem interessante isso. As pessoas não têm a noção, Nadil, da grandiosidade, da influência do que o afro. Eu não vou falar nigeriano, eu não vou falar angolano, não, nada disso. A África em si, a cultura afro dentro do nosso país. O que ela trouxe de bom? Ela trouxe de bom na cultura. Ela trouxe o conhecimento das ervas, junto com, claro, ressalva, aspas, junto com o conhecimento dos índios brasileiros também, né? Mas agregou os conhecimentos, trouxe a cultura dos orixás, trouxe a magia, trouxe a dança, trouxe a capoeira, que por mais que é uma luta e dança brasileira, mas foi vinda através dos negros, afros. Capoeira é fantástico. Capoeira, a gente, né, tem que ressaltar que a capoeira é uma coisa maravilhosa. Então, tudo hoje, o Brasil ele é mixigenado. Ele traz, por ele ter sido um país que foi colônia, né, trouxe muita coisa do português, mas a África ela trouxe muito mais coisas legais que se introduziram dentro do nosso país. E isso é bem legal, bem interessante da gente pensar. Então, antes de julgar
Vamos analisar, vamos estudar. Eu estava falando esses dias com meu irmão, que é pastor, né? Eu falei, vamos estudar antropologicamente. Vamos esquecer religião, vamos falar sobre antropologia, vamos falar do passado, vamos estudar e vamos entender as coisas. E foi um debate bem legal e a gente estava falando disso. As pessoas, vamos fazer, qual é? Carnaval para Cristo, carnaval para não sei o quê, o samba para não sei o quê. Busquem conhecer por que o samba, por que as danças culturais, as danças afros. É bem legal vocês pensarem e vocês aí também buscarem conhecimento, porque a gente está vivendo uma época que todo mundo é comentarista, todo mundo acha que sabe das coisas. Então, para falar, precisa estudar, ou pelo menos buscar ouvir de quem sabe, né? Pode. Bom, então, Flavinho, a gente sabe aí, na verdade, o que está acontecendo geralmente é uma coisa chamada hipocrisia. Com certeza. E tá de se dar nojo. Essa menina, a Larissa, né, Anitta, que eu acompanho desde o começo da carreira dela, apesar de não ser muito adepto do funk, que também tem, obviamente, uma influência grande com a questão da cultura negra. Sim, claro. Acabou de ser rechaçada por mais de 200 mil pessoas que acompanhavam a Larissa de uma forma ou de outra, cara. E isso foi incrível, porque a Larissa, ela rebola de biquíni, ela dança, ela faz coisas, fomenta de forma sensual, teve com a Madonna no palco, tudo muito bacana. Inclusive, eu admiro o trabalho dela ainda porque ela é uma mulher que chegou a um patamar diferenciado com questão dessa relação de cultura, expandindo nossa cultura para fora do país, independente da vertente musical que ela despeja aos ouvidos, né? Um vai agradar uns e não vai agradar outros, é o de menos. Mas é bem interessante saber. Os evangélicos vão sair porque ela fez um clipe relacionado ao candomblé, mas eles não viam ela rebolar de fio dental, Flávio? Mas vem cá, se os candomblecistas, se os crentes que foram, vamos supor que foram os crentes que saíram. Não só evangélico, tem católico e outras pessoas sim, também mesmo que não assim, são... mas mesmo assim, as músicas de Anitta não são uma coisa muito normal, é good times, né? Então, não assim, que sejam absorvidas pelos parâmetros do cristianismo, mas completamente contra. Sentar a bunda não sei aonde, isso é aquilo outro, para eles era normal. Aí como porque falou do candomblé, é anormal? Santa hipocrisia. Pois é, e o salafobeu, né? Isso aí. O salafobeu de verdade, santa hipocrisia. Isso aí. Bom, meus amigos, a gente vai passar então para a próxima parte de nosso bloco, que são as previsões de Fá para o Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil. Vamos de previsão, Flavinho. Previsões de Fá para a semana. É isso aí, meu povo, é isso aí. Vamos novamente das previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, hoje através do Orifá chamado Ogum da Trupum, fazendo algumas ressalvas antes de a gente começar a falar essa previsão. Meus amigos, para aqueles que acompanham o Sagrado Podcast desde o primeiro episódio, vocês vão verificar que, se fizerem histórico, inclusive, as previsões elas têm sido extremamente assertivas. E dessa forma tem ocorrido com tudo que nós falamos com relação às previsões de Fá para todo o Brasil, tá? De toda forma, nós não vamos falar mais das águas, tá? Ainda porque essa semana tem que se ter muita atenção por conta de previsão de tempo em si, de uma forma geral, porque Ifá também diz que não pergunta-se o que se sabe, tá? A gente não se pergunta o que se sabe, como está lá o Canaçudo e alguns outros odus. Prepare-se também para fortes chuvas, como está aí para agora sábado, sexta-feira, Rio de Janeiro está até em alerta, todo mundo é bom ficar de olho. E hoje, através do Ogum da Trupa, a gente vai abordar outros temas, tá? Então, vou passar a bola aqui para o meu amigo Flavinho. Show de bola. Vamos lá, gente. O Ogum da Trupa é um Odu que ele fala o seguinte: se entrar numa guerra, você vai perder. Então, já está falando que se você entrar numa guerra nessa semana sem respaldo, sem ebó, sem buscar entender realmente que aquilo ali é a guerra que você vai entrar, você vai se ferrar, tá? Não era essa palavra, mas... O Ogum da Trupum fala que é um Odu que fala que o cravo que prende a ferradura, ele tem que estar muito bem preso para que a ferradura não solte no meio da sua trajetória de vida. Então fala que você tem que aprender a colocar as coisas tudo bem certinhas e bem justas
para que depois você não tenha perdas. Depois não reclama da vida, que o Gunda Trupon fica reclamando da vida. Ah, mas eu perdi isso. Ah, eu perdi aquilo. Preste atenção. Quando o Gunda Trupon fala para você não entrar na guerra, o Gundadil, que se você entrar na guerra você perde, não quer dizer que você tem que ser trouxa. Não quer dizer que você tem que ser bobo, burro. Ah, não. Tá falando faça por menos. Porque muitas das vezes quando você entra numa guerra é porque você mesmo está procurando aquela guerra. O mal tá ali, mas ele tá... Poderia facilmente ser evitado, né? Poderia ser facilmente ser evitado. Então, assim, a letra da semana, Ifá tá trazendo essa previsão de que evite confusão, faça por menos. Te chamar de bobo, sorria. É mesmo, sou bobo. Que bom. Ah, você sou bobo, sou trouxa, que bom. Você não precisa provar nada pra ninguém. Faça o seu, faça, ó, caladinho, que você vai longe. Porque o que acontece? Casa de ferreiro, espeto de pau. Você se preocupa muito com a vida dos outros, esquece a sua. Então, prestem muita atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês, porque casa de ferreiro, o espeto é de pau, filho, não adianta. Você vai, você sabe para os outros, você sabe o problema e você vai muitas das vezes se meter no problema dos outros. Por isso que você vai perdendo a guerra, porque você está vendo muitas coisas para os outros, está resolvendo tudo, esquece da sua casa, esquece da sua família, esquece de todo mundo. E no final, quem paga a conta é você. Eu até falei esses dias para uma afilhada minha, falei assim, opa, não se mete nisso. Te pediu ajuda? Não. Então, você tem... Não, então faz o seguinte, dá o número da pessoa, manda a pessoa se virar. Não te pediu nada, para que você vai fazer? Sabe por quê? Porque a gente se mete. Tem até no outro do que fala assim, cabrito que rompe tambor, o próprio couro paga. Por isso que o couro do cabrito foi pro tambor. Mete bronca. Bom, gente, eu ainda tô pegando esse ensejo. O refrão, o maior refrão, um dos maiores refrões que tem dentro desse Odu, justamente é esse, Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Então a gente pode olhar aí para dentro do nosso cenário, abrangendo um pouco o tema da política, não é? Uma coisa chamada dever de casa. A gente está vivendo, obviamente, um momento extremamente terrível, onde aconteceu uma grande tragédia, uma catástrofe no Rio Grande do Sul. E existe toda uma grande comoção em virtude de ajudar aquelas pessoas que se encontram no sul do país. Bom, senhores, me parece que o nível do rio anda subindo lá novamente e existe um prenúncio de a qualquer momento aquelas cheias, obviamente, a acontecer. E quando fala algum da trupe Casa de Ferreiro Espeto de Pau, diz que as pessoas se preocuparam bastante em criticar o governo, em apontar o dedo para a cara dos governantes, do deputado, essas coisas todas, e esqueceram de assuntos e temas básicos, isso tirando qualquer parte de viés político, tá? Por exemplo, o clima, o tempo, a defesa contra as intempéries que acontecem na natureza. Gente, se nós não tivermos uma prefeitura organizada, por exemplo, me parece que o Eduardo Paes está desde quarta-feira ou terça-feira no escritório dele lá nessa questão de gerenciamento de catástrofe aqui do Rio, Flávio. Já dando alerta de chuvas agora para esse final de semana. Sim, tá? Verdade. No ciclone que pode estar se aproximando agora dessa parte aqui da região sudeste. Tá? Então ele está fazendo, de certa forma, o dever de casa. Ele está olhando para dentro do próprio povo, dentro da própria terra. Enquanto as pessoas acabam por se esquecer que elas também têm afazeres, têm coisas para contribuir e colaborar. Talvez o pessoal do Sul tenha errado um pouco, pecado um pouco com relação a essa coisa. Olhou muito para essa questão dessa divisória, esse muro que existe agora, dividindo o Brasil da política, falou, caiu no alarde e esqueceu de cuidar da própria infraestrutura e hoje acaba sendo assolado por uma terrível tragédia. Não que isso fosse evitado, viu, gente? Seria evitado se tivesse, de repente, mais arborização, se as prefeituras tivessem a imagem na rua, ou mesmo teria evitado a quantidade de morte que teve, se, como o prefeito aqui do Rio de Janeiro tem feito agora, Eduardo Paes, eu não voto em Eduardo Paes, não é isso que eu estou querendo dizer, não tem nada a ver com política, mas se falar que ele não está fazendo trabalho é mentira, de se precaver por uma forte chuva e evacuar certos locais, porque graças ao Ogum e Olodumare, a tecnologia existe, a gente consegue antecipar alguns passos, principalmente quando a gente está falando com relação a essa questão do tempo. Uma outra coisa que anda acontecendo, tá? Depois dessa catástrofe toda, obviamente, Casa de Ferreiro Espeto de Pau.
Todo mundo se preocupando em doar alimento para o SUS, e tem que ser. Todos temos que fazer nossa parte. Agasalho, casaco, essas coisas todas. Óbvio. Mas a gente pode sofrer... Só um adendo, desculpa. Só um adendo, não perde a linha de raciocínio, não. Lembrando que você vai ajudar a caminhos de confiança, tá? Cuidado com as pessoas que estão colocando número de Pix, número de telefone, pedindo doação, e essas doações não estão chegando, estão enchendo o bolso de outras pessoas. Pode continuar. Ainda existe isso, né? O fake news, as pessoas não têm mais empatia. Isso tá muito difícil conviver no Brasil, gente. Olha, cada vez mais difícil. Então, as pessoas estão acabando de pensar em o que fazer para, por exemplo, colocar comida dentro do próprio armário, do próprio alimento. A gente vai experimentar, gente. A gente vem experimentando, na verdade, aumento de algumas situações que estão ficando um pouco perigosas para o bolso da gente. Hoje eu vi o valor da gasolina a R$ 5,99, Flávio. Está chegando na casa dos R$6. Da mesma forma que alguns insumos, por exemplo, como cereais, grão como arroz, pode se tornar um pouco mais caro, apesar do presidente ter comprado aí uma grande remessa do exterior de arroz, porque falaram que estava em falta, né? Bom, parece que tinha guardado, eu não sei dizer, não sei o certo, porque tudo hoje é muita especulação. A gente deve se preparar um pouquinho. Então, falando que tem que estocar o mercado inteiro de arroz dentro de casa, não. Pelo contrário, mas tratar também da nossa parte, do nosso lar, das nossas ruas. A gente está para enfrentar uma chuva forte. Se a prefeitura não passar, não coletar, não tirar o lixo, se a gente não fizer o nosso papel, para aqueles lugares que você tem certeza que vai encher, ou pessoas que moram, por exemplo, à beira de uma encosta, não tomar devidas precauções, pode sucumbir mais uma vez com tragédias como o que aconteceu há pouco tempo agora em Petrópolis. As famílias morreram por conta de um desabamento. Por outro lado, também está falando esse Odifá Ogum Trupum, que as pessoas acabam não escutando conselhos de quem são sábios de verdade, porque Ogum Trupum não escutou o conselho de Orumilá. E aí escutou o conselho do amigo de copo. Pô, vai acreditar em Orumilá? Esse cara é um charlatão. Para que tu vai acreditar em espiritualidade? O que espiritualidade te deu até hoje? E aí quase que foi morto porque existiam pessoas confabulando para poder matar aquele filho que era Ogum Trupum. E esse filho, infelizmente, ele não ouviu o conselho da pessoa que a princípio era mais sábia e mais o queria bem. A mãe. O nervo tronco central do Odifá Ogum Trupum chama-se mãe. E o engraçado, né, Flavinho? Que vem falando da mãe o tempo inteiro para todos nós. 3 semanas falando da mãe direto. 3 semanas falando da mãe. Inclusive, o Ogum Trupum, esse Odifá, fala que pode se fazer ebó em qualquer mãe para poder salvar a vida do filho. É bem bacana isso. E nesse caminho que fala disso, justamente que fala disso. Ele não ouviu o conselho da mãe, foi se jogar com Orumilá, não escutou o que Orumilá falou e foi sair com os amigos de copo, tinha uma armadilha, ele foi preso. E ali estava esperando Ogum para poder cortar-lhe a cabeça. Os amigos de copo ou cortaram, ou embebedaram, ou encachaçaram. E ele estava prestes a ser morto quando a mãe foi lá em Orumilá e saiu esse mesmo Ogum Trupum, ela tomou o ebó e ele teve a perspicácia de poder acordar daquela espécie de transe gerado pelo álcool, pegar o facão de Ogum e cortar a cabeça de um cavalo. E quando aquele sangue do cavalo escorria, eles começaram a exaltar Ogum, as pessoas que haviam capturado Ogum Trupum, ele teve a oportunidade de correr e eventualmente se salvar. Ele se salvou porque a mãe foi quem rogou por ele. Então, Ogum Trupum, de certa forma, é um Odifá onde fala que nós acabamos ficando à mercê de influências exteriores e acabando por não ouvir aquelas pessoas que nos querem bem de fato, de verdade. Para você que é teimoso, que não escuta seu sacerdote, para você que é teimoso, que não escuta seu pastor, o padre da igreja, a anciã da sua comunidade, o seu tio mais velho, sua tia mais velha, a sua mãe, principalmente a sua mãe e seu pai, tá falando que a desgraça pode estar te esperando na porta, porque o Ogum Trupum de fato é um Ifá, onde a tragédia pode lhe alcançar por ser surdo espiritualmente. Tenham cuidado, tenham precaução para que vocês não entrem na faca. Tenham cuidado com o que comam para que não experimentem passar por uma cirurgia. Sempre que fala de Ogum de faca, esse Odifá está falando de cirurgia e coisas similares. Está falando que dentro de um aspecto geral, até dentro do próprio governo, as pessoas precisam escutar os anciões, as grandes raposas da política, dentro da sociedade, do trabalho, a mesma coisa, para que não percamos aí as grandes oportunidades que a vida tem a nos oferecer. Sendo assim, finalizando a profecia de Fá, quer falar alguma coisa? Quero sim. O que acontece? Muita mãe
Muita mãe, ela se perde porque às vezes não ajuda um filho. Eu vou contar um caso rápido que aconteceu com uma filhada minha lá de São Paulo, e é bem interessante. Ela se iniciou em Ifá, e Orúmila tinha avisado a todos da família de Ifá, através da letra do ano, que cuidassem dos seus filhos e tomassem cuidado, porque se visse algum filho agindo de forma estranha, que viesse a Ifá, procura saber o que está acontecendo. E o que aconteceu, Gundadil? Na verdade, ela percebeu uma diferença no filho, mas o filho não curte a religião, não curte isso. Eles entendem dessa forma e acabam deixando as coisas passarem. No final, seu filho se suicidou, né? Houve um grande suicídio. E por causa disso, ela depois veio, padrinho, não sei o que. Eu falei, foi avisado. Se suicidou? O rapaz se suicidou. Filho de sua filhada? O filho da minha filhada. Ela percebeu que o filho estava estranho e ela não veio. Então, muitas das vezes... A depressão é um grande mal no mundo, né, Flávio? Com certeza. E a grande situação é a seguinte, o que acontece? É para você prestar atenção. Se teu filho não tá legal, seu filho não quer se cuidar, vai você para sua mãe de santo, vai você pro seu babalaô, vai você, mãe. Pede para abrir um jogo, pede para consultar sobre o seu filho, vai buscar saber do seu filho, porque você pode salvar o seu filho. Ele pode não entender nada que está acontecendo e é como eu te falei em Oxemassá, é onde a mãe chora e o filho não vê, é onde fala que Olof, Deus, ele só inclina os ouvidos para ouvir o clamor de uma mãe. Então, você pode ir, você pode buscar pelo seu filho, você é ligada com o seu filho através do cordão umbilical e com isso você pode evitar uma grande tragédia. E já que é um previsão para essa semana, é isso aí. Mãe. Então, mãe, mais uma vez, falando aí do grande poder da mãe, e a mãe tome cuidado com seus filhos, porque às vezes uma coisinha que você percebe, aquele sétimo sentido, Gundadil, sétimo sentido. E tu falou bem falado, Flávio, sabe por quê? A mãe tomando ebola, gente, a mãe tomando ebola é capaz de salvar um filho. Verdade, claro. E ela vai poder salvar o filho tomando ebola. O filho não vai nem perceber nada e você salva o teu filho. Você tá feliz vendo o teu filho fazendo bastante besteira por aí, vivo, em pé. É isso aí, meu povo. Então a previsão para o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil foi-se. Nós vamos agora para o nosso próximo quadro, chamado Filosofia em Gotas. Dale, Flavinho. Quadro Filosofia em Gotas. Então, aproveitando o ensejo, vamos continuar nessa mesma pegada e fala o refrão do Orifá Ogum da Turupom. Não há nada como a bênção de uma mãe. Não há nada como a bênção de uma mãe. Vai, Flávio. Eu acho que a gente já destrinchou bem legal isso aí. Não há nada como a bênção de uma mãe. Mãe, presta atenção. A sua bendição é importante. Mais um caso que aconteceu foi agora. Esses dias eu até botei no meu TikTok falando sobre isso. Cheguei foi fazer um jogo de entrada para a menina, que ela ia fazer o santo. Então a minha filhada, mãe de santo, ela sempre abre um jogo em Fá para a pessoa antes dela se recolher. E foi feito um jogo e Orúmila falou que se ela não pedisse a bênção à mãe, ela não precisava nem entrar. E o próprio anjo da guarda, a própria santa falou, não. Ela tem que se resolver com a mãe dela. E ela, não vou falar com a minha mãe, E aí ela falou, não, você vai sim. Entra em contato, pede a bendição. E ela recebeu a bendição da mãe, está lá recolhida e está tudo fluindo muito bem. Mas aconteceu coisas ali que não posso abrir agora para falar, mas foi extremamente importante ela ter a benção da mãe. A mãe é extremamente importante. A bênção da mãe. Engraçado, Gundadil, que foi muito bem falado essas 3 semanas sobre mãe. Mãe, a bênção da mãe. Para ser um bom filho tem que ser uma boa mãe. Tudo isso. Então, assim, vamos pensar. Eu não vou mandar a mensagem para a mãe, não.
Eu vou dar mensagem para você, filho. Você que não fala com a sua mãe, você que não quer perdoar a sua mãe, mais uma vez eu vou falar. Olha, a palavra de Fá não toca ao chão, não cai ao solo. E eu vou dizer para você, se tá de novo batendo em cima de vocês, essa mensagem, vai lá, é porque algo muito importante precisa ser resolvido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, são 3 semanas que dentro do nosso sagrado podcast, você que segue a gente, você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, porra, velho, tá falando mais uma vez, você que ainda não pediu a benção à tua mãe, vai lá, velho, pede a benção, mãe. Tá bom, pelo menos você pediu. Cara, a mãe é o nosso primeiro borinho, nosso primeiro tudo, nosso primeiro contato, nossa primeira mulher, nosso primeiro colosso, é tudo. Pô, velho, sabe o que acontece? As pessoas já, eu tô magoado. Tá magoado, você sabe o que tua mãe passou? Você sabe o que sua mãe viveu também? Pois é. Porra, você conhece o seu destino, você já veio e fala, sabe por que você faz isso com a sua mãe? Até mesmo aquela mãe que dá o filho pra adoção pra outra pessoa criar, pode ser um gesto de amor, como o Oxum não tinha condição de criar o próprio filho, deu pra Iemanjá. Pois é, a minha filhada, quando se iniciou, ela falou, cara, tua mãe... Ela, mas padre, ela não é minha mãe de sangue, ela me criou um dia na vida, a gente discutiu, ela jogou na minha cara. Aí eu falei, jogou na sua cara que ela não é sua mãe, porque você, quantas vezes você na hora da briga falou também que você não era filha dela? Ela, porra. Aí agora tá magoadinha, vai lá e vai pedir a benção da sua mãe. Pediu a benção da mãe dela, a vida dela tá começando a prosperar. É muito, tem atitudes que são bem injustas com os pais. Né? Não, eu não tenho paciência não tenho paciência. Cara, com mãe eu não tenho paciência. Ou você vai lá e pede a benção da tua mãe, quando tua mãe morrer, depois também tu não chora. Esses dias, meus amigos, eu estive no Jardim Botânico, passar os dias das mães perto da minha velhinha, coisa mais linda. Eu fico nervoso quando falo essas coisas. E cada vez, Flávio, que a gente vai, por exemplo, eu tenho uma filha, gente... Eu acabei de ser vovô de uma menina linda chamada Giovana. Cada vez que a gente vai deixando... Nossa, eu sou vovô garotão, não se espantem. Eu só tenho apenas 41 anos. Tiroso. Tem 41, pô. Tem mais que isso não, eu sou de 82. Vou fazer 42 agora, final do ano. Então, acabei de ter uma netinha agora. Então, cada vez que você vai aumentando sua prole, sua descendência sobre a terra, você vai entendendo o que os pais passavam com você e o que você passa com os seus filhos. Então, ser avô, ser pai, faz com que você valorize muito mais a sua ancestralidade, a sua ascendência, no meu caso, o caso da minha mãe. O próprio Luifal Gudadio fala que quando você se perde do caminho da casa da sua mãe, sua vida começa a desandar. E é batata, Flávio. Eu saí debaixo dos olhos das bênçãos da minha mãe, a minha vida, ela dá um nó, ela vira de cabeça para baixo. Mãe é tudo. Não existe nada no mundo, gente, maior do que a bênção de uma mãe. Não há ninguém nesse mundo, nem seus próprios filhos, que amam mais a você do que a sua própria mãe. Então está falando do processo de valorização ao qual todos nós devemos ter. O Gunnar Trupon fala que através de um ebó você consegue ser salvo quando a sua mãe o faz em seu lugar. Verdade. O Fum Emilô diz que a sua mãe lhe salva até depois da morte. E ela pede para que você cuide de toda a sua ancestralidade, seus Ará Ocurim, seus Ará Obirim, sejam os seus irmãos, suas irmãs. Pede para que você olhe, para que você cuide. O espírito da mãe, ele não tem o costume de sossegar nem após o momento ao qual elas fecham os olhos. Essa é a verdade. Então a gente pede ao Lodumar e ao Lof, eu e o Flavinho, em nome do Sagrado Podcast, que abençoe a cada uma de vocês que é mamãe. Eu queria deixar um grande beijo no coração da minha mãe Márcia Regina, que agora se tornou bisavó, da minha avó que ainda está viva, vovó Zefa, que mora em Caxias, e da minha filhinha, Marcinha, a Juju, se tornou mamãe de uma bela princesinha agora. Um beijo no coração de todas vocês e todas as mães da minha família, Bey Falomã, da família Faurissa Beijá, da família Fairaú, como se encontra aqui presente. E nós vamos nos preparar agora. Hoje tem surpresa. Hoje o podcast é diferente. Para aqueles que vão acompanhar, tudo bem. Os que saíram, que correram, que acharam que seríamos só Flavinho e eu aqui, com os nossos belos rostinhos, saíram. Vão se ferrar, porque hoje parece que vamos gozar de dois, mas são dois abás do candomblé. Dois entrevistados. A gente vai fazer até uma entrada diferente pela data, pelo dia e pela hora de hoje. Então,
Solta o comercial e já já vocês vão saber quem é.